Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Invasão, a série do Apple TV Plus que está sendo lançada e esse novo episódio já está lá no streaming. Se você é novo por aqui, eu venho fazendo vídeos sobre Invasão desde o primeiro episódio da 2ª temporada e todos os vídeos estão em uma playlist aqui nos cards que você pode conferir também. Lá tem o resumão da primeira temporada pra quem ainda tá um pouco perdido, mas esse vídeo aqui vai ter spoilers sobre o episódio da semana. Eu vou falar tudo o que eu achei e os pontos importantes desse episódio. Bom, então bora falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada. Chegamos ao 7º episódio e com isso estamos na reta final da temporada. Eu sinto que essa temporada está melhorando agora com o final, temos um ritmo melhor, episódios mais interessantes, uma divisão de núcleos muito mais justa, o que beneficia bastante os episódios, mas nesse episódio também tivemos coisas bem ruins, então vamos comentar parte por parte. Continuando aqui o núcleo da Anisha, no episódio passado a gente viu que eles foram atacados por aliens, o Luke conseguiu conter alguns aliens e eles saíram ilesos, digamos assim. E agora temos a continuação, né, exatamente dali onde paramos. A gente vai descobrir que eles sofreram algumas baixas, ou seja, eles perderam algumas pessoas nesse último ataque. E a galera ali do grupo chega à conclusão que não vale a pena continuar perdendo pessoas apenas para salvar uma, que é a Sarah. E isso faz sentido, ainda mais somado ao fato de que desde que a Anisha chegou, ela é totalmente fria, totalmente suspeita pro grupo, ela tá distante, ela não quer papo com ninguém. A única pessoa ali que nutre algum sentimento por ela ou por sua família é o Clark, o líder do grupo, e ele continua incentivando que o pessoal ajude nessa busca. E uma das cenas mais estranhas desse episódio tá aqui nesse arco. O Clark vai convencer a Anisha a conversar com o pessoal, se abrir e tentar convencê-los a ajudá-la a tentar encontrar a Sarah. Mas nesse momento, enquanto o Clark e a Anisha estão conversando sobre ter essa conversa, o pessoal que tá muito perto deles, gente, muito perto, tipo assim, 1 metro de distância, o pessoal tá parado, olhando pro horizonte, como se eles estivessem desligados ali, como se fossem NPCs de um jogo. Mas quando a Anisha decide que vai falar com eles, na hora eles ganham vida, voltam a olhar pra ela, escutam o discurso dela, enfim, vão decidir ajudá-la e tudo mais, mas eu achei isso muito estranho, muito patético. Eu cheguei até a rir nessa cena, não que fosse engraçado, mas que foi muito constrangedor ver o pessoal ali, sabe? Foi muito estranho isso, não sei se vocês tiveram essa impressão também. Mas passando esse constrangimento, todo mundo tá continuando as buscas da Sarah e eles conseguem se infiltrar em uma pequena base militar ali da região. A gente vai descobrir que a Sarah esteve ali, deixou um sinal de socorro que vai abalar muito a Anisha, mas que ela já foi levada pra outro lugar. O episódio revela que a Sarah e o objeto misterioso foram levados pra base militar do Marco Zero da invasão, que é lá naquela pequena cidade onde o Trevante e a Rose estão. Lá está sendo executado o projeto Ida Bell, que é um projeto misterioso e também confidencial, por isso que não temos muitas informações. E no final do episódio, a gente vai ver que realmente a Sarah chega nessa base, né? O Trevante vê a menina chegando, o objeto alienígena chega também. E agora a gente fica pensando o que eles querem com a garota, né? Porque se eles queriam só o objeto alienígena, poderiam ter pego e largado a garota em qualquer lugar. A minha teoria é que a Sarah, assim como a Anisha e o Luke, podem ter desenvolvido alguma resistência ao material alienígena. Isso porque eles estão carregando esse objeto há muito tempo. Então pode ser que tenha alguma diferença aí no corpo deles, enfim, que os tornem especiais de alguma maneira. Até porque, gente, os militares não pegaram o objeto com as próprias mãos, pelo menos não nesse episódio. A gente vai ver que o objeto é transportado dentro de uma embalagem toda especial, meio que pra ninguém encostar, pra ter o maior cuidado ali com aquele objeto, sabe? Como a prova de um crime mesmo. Então ninguém encosta ali. Talvez ele faça mal para as pessoas, mas pra Sarah não fez, e por isso que eles podem ter pego a menina pra fazer experimentos e descobrir o que ela tem de tão especial. E aí, sobre o projeto Ida Bell e o fato deles terem levado a Sarah, pode ser que eles estão tentando acabar com a invasão alienígena, né, obviamente, e que eles achem que esse objeto pode ser usado contra os aliens e ser replicado, né,
né, a ponto de ter vários objetos como esse para que fosse uma boa arma para os humanos. Outra possibilidade que eu vi o pessoal comentando por aí é que esse projeto esteja relacionado com as crianças que têm algum tipo de poder psíquico de se conectar com os aliens, assim como acontece com o Luke e com o Casper. A gente já sabe que os cientistas estavam sabendo e pesquisando essas crianças lá em Paris, então isso poderia estar acontecendo em outras partes do mundo também, e esse projeto pode ter alguma relação com essas crianças, e aí justificaria o fato de terem sequestrado a Sarah, porque ela seria uma dessas crianças em potencial. Eu não sei, a Sarah não teve muito destaque até agora nessa questão de ter algum poder, tanto que lá no primeiro episódio, no piloto da série, o nariz dela sangra, assim como todas as outras crianças, então até então ela não era especial. Eu acho que a atenção está mais no objeto, mas com certeza tem muita coisa por trás do fato deles terem pego e mantido a menina. E agora vamos falar sobre o Casper e o núcleo das crianças. Pra quem me acompanha aqui no canal, não é segredo nenhum de que eu não gosto muito desse núcleo das crianças, mas eu tenho que admitir que agora com o Casper presente, ele tá um pouco melhor, né? Porque o Casper é um dos personagens mais interessantes lá desde a primeira temporada. Mas uma coisa que me irrita muito aqui é o fato da Jamila e também das outras crianças acharem que Casper tem a solução para todos os problemas e todas as respostas. E vale lembrar que tudo isso começou com uma missão de resgate, então a Jamila sentiu que ele estava vivo, decidiu ir atrás dele. Mas agora que eles estão reunidos, parece que o Casper é uma arma contra os aliens que essas crianças querem usar para acabar com a invasão. Eles estão deixando totalmente de lado o fato do Casper ser amigo deles, que ele tinha morrido. Gente, detalhe importante, né? A Jamila viu os médicos desligarem o aparelho, então ela tinha certeza da morte do Casper. Ele misteriosamente voltou à vida, estava em coma, então assim, o garoto não está normal, mas ela não está nem aí pra isso. Ela acha que ele vai conseguir deter os aliens, parar os aliens, proteger a galera ali. Então assim, ela deposita nele toda a confiança, todo esse peso, o peso do arco inteiro, do episódio inteiro, da série inteira, está nas costas do Casper, e isso não faz o menor sentido, e dá dó do garoto, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele acabou de acordar e ele nem se lembra como que ele acordou. Tecnicamente, a gente nem sabe se ele tá totalmente vivo, né? Então, eu não gostei dessa forçação de barra deles pra cima do Casper. E o Monty geralmente é um babaca, né? Mas aqui eu preciso concordar com ele, porque esse plano é ruim demais. Gente, o Monty é a única pessoa que está, como a gente, percebendo que isso não faz sentido e que depositar toda a confiança no Casper não é legal e provavelmente não vai dar um bom resultado. Desde o começo dessa missão infantil, tudo foi baseado em especulação, nada era certo, não tinha boas chances e continua assim, e isso me incomoda bastante. E por falar no Monty, no último episódio em que a gente teve o arco das crianças, a gente viu que a série plantou ali uma sementinha de romance entre ele e a Jamila, mas agora, nesse episódio, a série determina um triângulo amoroso, já que a Jamila beijou o Casper na frente do Monty e ele, obviamente, ficou bem abalado com isso. E assim, por mais que esse romance entre a Jamila e o Casper já estava sendo construído desde a primeira temporada, eu não gosto desse beijo e eu não gostaria que ele tivesse acontecido pelo menos agora. Eu acho que não faz muito sentido. E ainda falando do Casper, o que falar desse cabelo dele que tá sempre caído no rosto, incomoda bastante, os olhos estão com bastante olheiras profundas, então ele parece cansado, meio desnutrido, meio desnorteado também. O garoto tá só o pó do que ele já foi um dia, né? Mas ainda assim, a série insere esse espaço pra romance, então eu não gosto muito disso. E agora vamos falar sobre o marco zero da invasão e todo o arco do Trevante e da Rose. Aqui nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história da Rose, que é legal porque ela é uma personagem interessante, e finalmente vamos ter um avanço significativo sobre os planos alienígenas aqui na Terra. Nós vamos descobrir que o Billy era o marido da Rose e que eles estavam em um processo de divórcio, já que ela estava infeliz com o casamento. Mas antes que o divórcio pudesse ser concluído, que alguma coisa fosse resolvida, o Billy sumiu, e desde então encontrá-lo se tornou a prioridade da Rose. Ela se sente meio culpada por tê-lo abandonado e ele ter sumido logo em seguida. E aqui uma coisa que eu achei interessante é que a série constrói uma relação de cumplicidade que pode evoluir sim para um romance entre ela e o Trevante, que são dois personagens que passaram por situações muito parecidas. A única diferença é que foi a Rose que largou o seu marido, já que ela estava infeliz, e no caso do Trevante foi a sua esposa que o largou, já
já que ela também estava infeliz. Então, assim, são situações tristes, pode ser que esses personagens fiquem juntos, mas mais importante que isso é que eles estão se ajudando nesse momento. E falando sobre a busca, a pesquisa do Trevante e da Rose, eles vão conseguir invadir a base militar que está aqui no Marco Zero da invasão. E, gente, vale lembrar que essa base é a que está desenvolvendo o projeto mais confidencial e talvez o mais importante da série até agora. O fato deles conseguirem invadir essa base com facilidade, sem serem espiões especialistas, incomoda um pouco, mas nem é o pior. Como eu comentei lá no núcleo da Anisha, aqui a gente também vê uns personagens que parecem NPCs. A gente tem os militares que estão parados, divagando, assim, não percebem o Trevante e a Rose se aproximando. E eles estão conversando ali, é tudo muito expositivo. Ela estica a mão pra tirar foto do que eles estão fazendo. Tipo assim, fica muito na cara que eles seriam pegos, mas eles não são naquele momento. Depois, do nada, alguém percebe eles ali e começa uma perseguição. Mas eu acho que em uma situação mais verossímil, eles nem teriam chegado a tanto e já teriam sido pegos bem antes. E uma cena parecida com essa vai acontecer um pouco depois, ainda nesse mesmo arco. A gente vai ver o Travis se infiltrando sozinho na base de novo durante a noite. E, gente, os militares estão ali parados, né, como figurantes inanimados, olhando pro além, tipo, nem um pouco focados ali no trabalho. O Travis vai chegando por trás, vai atacando furtivamente e apagando cada um deles. A sensação é que a gente tá dentro de um jogo de videogame, sabe? Meio The Last of Us, assim. Mas depois disso vem uma grande descoberta, enfim, então isso salva esse arco, que é um dos mais interessantes no episódio aqui. E o Travis vai encontrar um buraco no chão, algo como um poço, um túnel, algo meio de metal, assim. E, gente, o que tem dentro desse buraco, só os próximos episódios podem afirmar. Ele tá descendo ali quando o episódio termina, então a gente deve ver mais sobre isso daqui pra frente. O meu palpite é que lá embaixo tem uma base subterrânea dos aliens. Eu acho que eles se instalaram ali, já que esse é o Marco Zero da invasão, e eu também acho que os desaparecidos, ou pelo menos uma parte deles, está lá embaixo. Se eles estão vivos, não sei dizer. Pode ser que estejam vivos, ou pode ser, como eu já falei em outras teorias aqui nos vídeos de invasão, pode ser que estejam mortos e os seus corpos estejam sendo utilizados de alguma forma para os aliens. Falando do episódio de forma geral, ele foi razoavelmente bom e ele foi bem interessante porque ele finalmente trouxe uma descoberta que nós podemos usar para fazer as teorias daqui pra frente. O maior ponto fraco do episódio, como eu falei, é como algumas cenas são construídas, como os personagens são colocados nessas cenas. Então a gente tem um foco bem grande no protagonista da cena, como acontece lá com a Anisha e com o Trevante, e tudo ao seu redor parece fácil demais. Então os figurantes parecem ser menos do que isso e o protagonista ali consegue facilmente seu objetivo, que eu não achei muito legal. A gente também conseguiu ver um pouco melhor como são esses aliens evoluídos, essa segunda geração dos aliens. Eu não gosto muito, eu acho que o formato físico do primeiro alien, Alien-Aranha, era mais interessante. Esses aliens têm umas pernas meio musculosas, enfim, não curto muito, mas até que funciona aqui. E agora, na reta final da temporada, faltam apenas 3 episódios pra gente ter a conclusão desse ano. A série tá interessante, tá trazendo mais desenvolvimento agora pro final, mas tudo isso acontece de uma forma bem lenta, né? É uma característica da série mesmo, ela desenvolve essa invasão nos detalhes mais minuciosos possíveis, então as coisas realmente demoram pra acontecer. Mas uma coisa que eu acho interessante é que todos os núcleos parecem estar se alinhando a um mesmo ponto, e pode ser que esses núcleos comecem a se encontrar nos próximos episódios, que é algo que eu gostaria bastante, até porque a série poderia adquirir um caráter mais homogêneo. Já falei isso pra vocês, né? Eu acho que às vezes os núcleos estão tão separados, estão tão distantes, que parece que a gente tá vendo várias séries diferentes, só que acontecem no mesmo universo, o que não é o caso. Então pode ser que isso comece a melhorar, digamos assim, com esse final de temporada. E apesar dos vacilos desse episódio, eu mantenho a minha expectativa de que nós podemos ter um bom final de temporada. Estou animada e esperançosa de que os próximos episódios sejam bons. Eu quero ver mais ação, quero ver algo mais prático. Não é muita pegada da série, como eu falei, né? Ela tem esse desenvolvimento mais minucioso e lento da invasão, mas eu queria ver mesmo a treta e os humanos e os aliens se enfrentando de uma vez por todas. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Gostou, não gostou? Tem algum ponto que você gostaria de comentar, ou até mesmo algum ponto que eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas
que você acha bem importante? Deixa tudo aqui nos comentários, tá bom? E vamos conversando sobre esse episódio até o novo episódio na semana que vem. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque fortalece muito aqui o meu trabalho. E eu convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos de invasão que eu vou trazer por aqui. E, gente, além de invasão, aqui no canal rola vários vídeos ao longo da semana que você pode se interessar. Esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final e eu espero você nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!